Olá galera, olá concurseiros, estamos aqui com mais um vídeo com dicas infalíveis para sua prova de concurso. Estou aqui vendo o TJDFT, o seu órgão já, tenha fé, vai dar tudo certo. Acompanhe a gente nessas dicas que vão fazer a diferença na sua prova. Nesta aula vamos falar sobre 4 temas, né? 2 sobre receitas, estágios e classes e 2 sobre despesas, também estágios e classes. Vamos pegar aí algumas dicas importantes que vão fazer você garantir aí alguns pontinhos preciosos. Mas antes de começar o vídeo, já convido vocês a clicar aqui abaixo para você se inscrever no nosso canal. E claro, se você achar pertinente, ao final do vídeo, se você puder curtir, se você puder comentar, compartilhar o link aí com seus colegas, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, ficarei muito feliz em ter esse feedback seu, né? Porque se você compartilha, porque você gostou do vídeo, você acha pertinente, tá? Vem com a gente então, vem conhecer sobre ARFO. Vamos nessa, galera. Primeiro tema, receitas e estágios. Como a gente já sabe, as receitas têm 4 estágios: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Sendo que a previsão não acontece no mesmo ano dos outros estágios, tá? A previsão, então, você materializa por meio da aprovação orçamentária, e ele vem sempre antes da fixação da despesa, e faz-se uma previsão, pessoal, para o que vai ser arrecadado, tá? E não para o que vai ser lançado. O lançamento, esse que está aqui, é um lançamento predominantemente tributário. Tá? É tributário. Mas também nós temos o lançamento contábil. O lançamento contábil é aquele lançamento que, para a nossa disciplina, faz com que a gente, por meio do fato gerador, reconheça uma receita predominantemente no seu fato gerador. Tá? Então, contabilmente e tributariamente, nós temos um lançamento, tá? Tributariamente faz com que a pessoa compareça a um banco a fim de liquidar a sua obrigação. E depois o banco repassa, né, por meio do envolvimento interbancos, para a chamada conta única do Tesouro Nacional. Se por acaso houver uma diferença entre o valor lançado e o valor não arrecadado, por exemplo, eu lancei 10, arrecadei 8. Esses R$2 vão ser cancelados dos 10, porque você não arrecadou, e vão ser escritos em dívida ativa. Então, dívida ativa nada mais é do que uma receita lançada, mas não arrecadada pelo Estado. Beleza? Outra coisa importante é os enfoques. Nós temos 4 estágios, né? Prevê, lança, arrecada e recolhe. Nós temos 2 enfoques, o patrimonial e o orçamentário. A FGV costuma cobrar bastante essa questão contábil dos 2 enfoques. Sobre o enfoque orçamentário, prever e lançar são estágios do planejamento governamental, sendo que a arrecadação passa a ser o primeiro estágio da execução ou realização da despesa. Isso é sob a Lei 4.320, ou Direito Financeiro, regime de caixa, um recebimento efetivo e utilizado basicamente pela SOF. Esse enfoque, ela cai em prova, mas é um enfoque em desuso. Ninguém mais usa, tá? Na prática, não. Qual o enfoque, então, que é utilizado pelo Estado? O enfoque patrimonial, o da esquerda. Planejamento, sendo que o lançamento passa a ser o primeiro estágio da execução, ou seja, da realização da receita governamental. Então, eu passei do reconhecimento no dinheiro, que já era antes, para o reconhecimento no direito de receber. Tá? Isso é para o MCASP, Resolução Conselho Federal de Contabilidade 1282, de 2010, Direito Econômico, Regime de Competência, Fato Gerador, Direito de Receber, utilizado basicamente pela Secretaria de Tesouro Nacional. Vejam aqui, pessoal, por exemplo, as diferenças que vão cair na sua prova. Sob enfoque patrimonial, eu reconheço as receitas no regime de competência, que é o regime onde eu reconheço no direito de receber. Aqui eu reconheço no regime de caixa, então tem que entrar o dinheiro verdadeiramente. Então são 2 enfoques muito distintos, né, para a sua prova de concurso. Tá? Muita atenção, porque o fato gerador, esse fato gerador aqui, pessoal, pode acontecer durante esse lançamento tributário, mas também pode acontecer antes, pode acontecer depois. Então, contabilmente falando, o fato gerador pode não acontecer durante o lançamento tributário. Mas na prova é muito comum que ele cobre que aconteça ao mesmo tempo. Melhor ainda, porque já vai ter os 2 ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá, vamos responder algumas questões aqui.
os 3 estágios da realização, pessoal, são 4 estágios, né? Se ele fala que há 3 estágios de realização de uma receita orçamentária, está incluindo invariavelmente o quê? O lançamento como primeiro estágio. Não, são 3 estágios de execução, sendo que um pode ser substituído, né? Sendo que o primeiro vai ser a arrecadação. Se eu falar que tem 3, então volta esse, que é o lançamento, como primeiro estágio sob enfoque patrimonial. Então, já podemos eliminar a previsão, porque isso não vai acontecer nunca, a previsão nunca vai ser o primeiro estágio da execução. E podemos eliminar a arrecadação, porque a arrecadação seria se fosse 2 estágios, né, da execução. Tá? Então, ficamos em dúvida em letra B e letra D. A letra B está errada porque não tem classificação nem destinação. Então, a resposta certa, letra D de dado. Tudo certo? Beleza. Vamos agora para receitas classes. Tá? Eu separei para vocês aqui uma síntese bem legal para você já memorizar aquela memória fotográfica legal, que é assim: a classificação quanto à receita ela pode ser quanto à previsão, quanto à origem, quanto à afetação, quanto ao resultado primário, quanto à natureza e quanto à fonte / destinação. Quanto à previsão, ela pode ser orçamentária ou extra. O que é orçamentária? Constam na LOA, não há obrigação de devolução ou são operações de crédito, desde que não sejam AROS, tá? Antecipação de receita orçamentária. E o que é uma receita extra-orçamentária? São aquelas receitas que não constam na LOA. Há obrigação de devolução e não são operação de crédito, salvo ARO, porque ARO é uma receita extra-orçamentária, tá? Então, essas são as características de uma receita extra-orçamentária. Atenção, porque o MTO e o MCASP, eles utilizam a receita orçamentária como receita pública, tá, gente? Cuidado. Então, no sentido estrito da palavra. Quanto à origem, as receitas são originárias e derivadas. O que são originárias? São receitas sem correção, sendo receitas comerciais, industriais e patrimoniais. Por exemplo, quando você manda uma carta pelos correios, aquilo é uma receita originária. E a derivada? São receitas com correção, sendo tributárias, impositivas e punitivas, também consideradas como contribuições também. Então, são receitas de imposição. O Estado impõe que a gente pague, é o caso dos impostos. Afetação são receitas efetivas e não efetivas. Efetivas, aumenta o saldo patrimonial e a situação líquida do Estado, pois não há passivo e nem contrapartida no ativo. Ou seja, não há saída de ativo, né, e nem contrapartida no passivo. Já as receitas não efetivas são aquelas que aumentam o saldo patrimonial, não aumentam o saldo patrimonial, então a riqueza do Estado, pois há um passivo ou uma perda de ativo antecipadamente. É o caso, por exemplo, da venda de imóveis. Quando vende um imóvel, sai o imóvel e entra o dinheiro. Só que o dinheiro foi antecipado da saída do valor do imóvel. Então, por isso que é chamado de receita não efetiva. Resultado primário. As receitas são primárias ou não primárias? As primárias são chamadas de não financeiras, as não primárias chamadas de financeiras. O que é uma receita primária? Usadas para reduzir o endividamento estatal, e as não primárias não usadas para reduzir o endividamento. Normalmente as primárias são correntes e normalmente as não primárias são as de capital. Temos a natureza, que é a maior classificação, que são as categorias divididas em origens, divididas em espécies, dividida em DIP, que é o desdobramento para identificação de peculiaridades, e que é dividido em tipo, que é o chamado COEDIT, processo mnemônico para lembrar as 5 classificações da natureza. Categorias são corrente e capital, que podem ser intra-orçamentárias, tá? Origem, discriminam as categorias, são 13 origens, sendo 8 para corrente e 5 para de capital. Espécies discriminam as origens, o DIP discrimina as espécies e o tipo discriminam o desdobramento. O tipo normalmente é considerado como principal ou multa. Então, assim, eu quero saber se você está pagando o principal do que eu estou dizendo que você está me devendo, ou você está pagando o principal mais a multa, tá? Porque você não pagou em dia alguma coisa. E, por fim, a classificação quanto à fonte. Quanto à fonte, as receitas são vinculadas ou não vinculadas. Quando elas forem vinculadas, elas vão estar vinculadas a uma destinação, e essa vinculação advém da Constituição ou de uma lei. Já as não vinculadas, chamadas de ordinárias, a vinculação delas, né, tem uma destinação que advém de discricionariedade, ou seja, tem vinculação? Até tem, mas ela não advém de uma lei. Tá? Ela advém do meu querer. Eu estou vinculando a tal coisa porque eu quero.
Pronto, tá aí, então, uma síntese bem legal para você memorizar as classificações da Receita. Vamos lá fazer algumas questões? Bora! A receita pública pode ser classificada como corrente de capital, segundo sua natureza. Nesse sentido, assinala a opção que indica somente uma receita de capital. Receita de capital, pessoal, opera ali, amor, transou. Que são 5, né? Operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. Então, o que não for essas três, né? O que não for essas três será uma receita corrente. Então, tributária e serviços, corrente. Alienação de bens, correto. Receita patrimonial, não. Receita industrial, não. Contribuição, não. Agropecuária, não. Outras receitas operacionais, né? Operacional dá a entender que seria corrente, né? Então a resposta certa é a letra E, né, pessoal? Amortização de empréstimos e opera ali, né? Que é o opera de operação de crédito, tá? Beleza. A classificação da receita para apuração do resultado primário foi criada com o objetivo de identificar as receitas e despesas que compõem o resultado primário do governo, ou seja, o confronto que me dá ali um número para eu pagar e diminuir o endividamento estatal. No que tange às receitas, uma que não deve ser incluída na apuração do resultado primário, então provavelmente ela vai ser uma receita de capital, né? Porque assim, as receitas primárias normalmente são as receitas correntes, salvo juros. E as receitas não primárias são as chamadas receitas de capital, tá? Então contribuições sociais são receitas correntes, então elas entram, ele quer a que não entra, né? Cota parte de compensações financeiras, isso é uma coisa corrente. Dividendos recebidos, correntíssimo, né? Doação e convênios, corrente. Então, convênios pode até ser de capital, tá? Mas doação não. Doação sempre vai ser corrente, porque é uma receita sem passivo. Então, a resposta certa é a letra D. Quando você emite títulos, pessoal, você está fazendo uma operação de crédito. E toda operação de crédito é uma receita de capital. E essa receita de capital é uma receita não primária. Tá? Então, resposta, letra D. Mais uma. De acordo com a lei, as receitas orçamentárias são classificadas nas seguintes categorias econômicas. Aí ficou fácil. Ó, quanto à natureza, nós temos quanto à natureza, as receitas, categoria econômica, né? Origens, espécies, desdobramento para identificação de peculiaridades e tipo. As categorias são duas, corrente e de capital. Então, a resposta certa, letra C. Então, gente, analista especializado de custo, então uma área contábil, né, de uma estatal, então assim, aparentemente uma questão boba, mas foi de um concurso considerado, né, para a área inclusive, né, então pode cair na sua prova e essas questões bobinhas têm um porquê, porque às vezes está tão boba que você nem acredita que é assim, né, aí você se embanana lá, fica com dúvida, e por ser uma questão relativamente fácil, eu era assim quando eu fazia a prova. Quando chegava uma questão fácil dessa e eu me bananava um pouco, porque você tá nervoso, nervosa, cansado e tal, né? Tá naquela ansiedade lá e às vezes aquela leitura não é tão clara assim, né? Na sua mente. E aí eu ficava muito nervoso. E essas questões têm essa intenção de deixar você nervosa. Então, leia com calma, tira as informações que você acha pertinente, que você vai ver lá que você vai conseguir responder. Próxima, despesas e estágios. A despesa, pessoal, também são 4 estágios. Na verdade, são muitos estágios, né? Mas normalmente cai estes quatro aí em prova. Desculpa, aqui não é empenho não, tá? Corrigindo aqui. Opa, quem sabe faz ao vivo. Aqui é fixação. Fixação, empenho, liquidação e pagamento. Sendo que a fixação acontece no dia 31/12, ou seja, antes do dia 31/12, então os outros estágios vão acontecer no exercício seguinte. A fixação se materializa com a aprovação da LOA, né? A LOA, ela contém créditos, ela não tem dinheiro, tá, gente? Esse crédito, então, vai para o Ministério da Economia, que, por sua vez, descentraliza créditos por meio de dotação, aí vai começar os destaques, as provisões, para as unidades gestoras, que, por sua vez, realizam o empenho, formalizando uma despesa orçamentária. E aí, vou, por meio do empenho, contratar um credor, para me entregar um BOS, que é bens, obras e serviços. Esses objetos chegam à unidade gestora, que por sua vez liquida a parte dela na obrigação quando ela verifica, formulando uma despesa patrimonial. E aí aciona-se
de novo o Ministério da Economia, de novo a conta única do Tesouro, né? E, por sua vez, repassando o dinheiro por meio de uma descentralização de recursos agora, que é cota, repasse e subrepasse, para as unidades gestoras fazerem o pagamento, formalizando uma despesa financeira. Então, financeira está para pagamento, patrimonial para liquidação e orçamentária está para empenho, porque você está fazendo um crédito, né? Lembrando o seguinte, se por um acaso o fato gerador acontecer antes da liquidação, eu preciso contabilizar uma expressão chamada empenho em liquidação. Tá? Isso aqui, pessoal, é obrigatório, tá? Se o fato gerador, que normalmente é a liquidação, acontecer antes da liquidação, exemplo, 13º salário do servidor público, que é provisionado mês a mês antes mesmo da liquidação, é empenho liquidação obrigatório. Agora, se o fato gerador acontecer no momento da liquidação, aí eu vou contabilizar empenho em liquidação de forma discricionária, tá? Então, se eu quiser contabilizar, eu posso. Se eu não quiser, tá tudo ok. Beleza? Então, lembre-se desse empenho em liquidação, hein? Essas bancas costumam cobrar muito isso aqui. Bom, para sua prova, fixa, depois empenha, depois liquida, depois paga, né? Nós temos também dois enfoques, o orçamentário e o patrimonial. No orçamentário, a fixação é o estágio do planejamento, sendo que o empenho é o primeiro estágio da execução, segundo a Lei 4.320, ou Direito Financeiro, regime de competência, fato gerador, é um dever de pagar que o Estado está contraindo para si, mas ele é iuris tanto, ou seja, relativo, e utilizado basicamente pela SOF. Já o enfoque patrimonial, no enfoque patrimonial, nós temos o planejamento, continua sendo a fixação, e a liquidação passa a ser o primeiro estágio da execução, ou seja, da realização da despesa governamental, segundo o MCASP, Direito Econômico, regime de competência, fato gerador, dever de pagar agora absoluto e não mais relativo, e utilizado basicamente pela STN. E muita gente pergunta, professor Paulo, mas o empenho então passa a ser um estágio do planejamento? Não. Ele continua sendo o estágio da execução, tá, gente? Mas ele é um estágio da execução meio rebaixado, sabe? Ele vai para a terceira divisão. Ele se transforma mais como um estágio preparatório. Ele não é mais considerado para fins da AFO, para fins da contabilidade, perdão, como um fato gerador. Inclusive, na própria LRF, foi alterada a LRF, por meio de uma lei complementar, dizendo que as despesas com o pessoal não serão mais reconhecidas no empenho, e sim no fato gerador delas. Entendeu? Fato gerador, que geralmente é o final do mês, né? O final do mês. Agora, atenção, ó. Como eu falei, se o fato gerador acontecer, ó, antes do empenho, da liquidação, eu vou contabilizar essa despesa como empenho em liquidação. Essa contabilização é obrigatória, tá, gente? Agora, se o fato gerador acontecer durante ou depois, aí esse empenho em liquidação não é mais obrigatório, ele é facultativo, tudo bem? Cuidado na expressão na hora da prova com isso aqui, gente, ó, empenho a liquidar, quando ele troca a preposição em pela preposição a. Se ele fizer isso, esse a liquidação, né, empenho a liquidar ou empenho a liquidação, significa que a despesa nem começou, então não tem fato gerador, então eu não reconheço essa despesa para fins de enfoque patrimonial, tá? Então caiu a liquidação, abre o olho, provavelmente a resposta certa vai ser empenho em liquidação, né? Vamos fazer uma questão? Bora! Segundo a Lei 4.320, as receitas, segundo a lei, então ele quer o enfoque orçamentário. Lembrando, nós temos dois enfoques, o enfoque patrimonial e o enfoque orçamentário. No enfoque patrimonial, pessoal, nós reconhecemos a receita no momento da no momento do lançamento. E reconhecemos as despesas no momento da liquidação ou do fato gerador, é o que vem primeiro. Já sob o enfoque orçamentário, que é o que impera a Lei 4.320, as receitas serão reconhecidas no momento da arrecadação. Já as despesas serão reconhecidas no momento do empenho.
ok? Lembrando que esse enfoque aqui é o enfoque da lei, 4.320 de 64. Então, ele quer segundo a lei. Então, as receitas e as despesas orçamentárias são tratadas como executadas nos estágios do recolhimento e liquidação? Não. Lançamento e empenho? Não. Fosse lançamento, seria competência, né? Recolhimento e pagamento. Lembre-se, caiu previsão e recolhimento em receita, já coloca errado. Porque previsão e recolhimento jamais serão reconhecimentos, tá? Então, a resposta certa é a letra E, né? Arrecadação, segundo a lei 4.320, e empenho. Arrecadação, pessoal, é regime de caixa. E empenho é chamado regime de competência. Isso só vai acontecer segundo essa lei aqui. Como eu reconheço uma receita e uma despesa por dois regimes diferentes, a doutrina falou, então, que o Estado se utiliza do chamado regime misto. Então, se cai na sua prova, como é o nome do regime para a lei 4.320, para a receita e despesa, de uma vez só, é regime misto. Se ele perguntar só para a receita, caixa. Se ele perguntar só para a despesa, aí é competência, tá? Olha a próxima, ó. No mesmo ano, essa prova aqui anterior, Condé, né, administrador, e essa prova aqui para a Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Ele fala assim, os estágios da receita tributária e da despesa a serem contabilizados pelo regime de competência, então aqui é um enfoque patrimonial, com efeito patrimonial no seu fato gerador, são, respectivamente, aí você vai computar a receita agora, pessoal, no momento que você lança, e não no momento que você arrecada. E a despesa no momento que você liquida, ou fato gerador. Então, a resposta certa vai ser a letra C, né? Lançamento e liquidação. Então, veja, duas questões que falam dos assuntos lá de reconhecimento, próprio da contabilidade de IAF. Vamos agora para a despesa, classes, que é o nosso último tema. Eu separei para vocês aqui as classificações mais cobradas, que são as classificações mais técnicas, digamos assim, né? Que é quanto à esfera, instituição, funcional, programática e natureza. E aí, colocando os dígitos, nós temos, a esfera, ele tem 2 dígitos. Se começar com o número 10, será fiscal. Se começar com 20, seguridade. Começar com 30, será investimento. Mas aqui, como exemplo, 10. A instituição ele é dividida em órgão orçamentário, O, por exemplo, 39, que representa o Ministério de Transportes, e nós temos as UOS, né, que é representado aqui, as unidades orçamentárias, pelo DENIT. Tá? Então, todos com os seus dígitos aí. Próxima classificação, funcional. A funcional ela tem a função, que são 2 dígitos, representam os transportes, e nós temos a subfunção, que é representada aqui por um transporte rodoviário. Então, 26.782 significa que o gasto será feito na função transportes e na subfunção transporte rodoviário. Aí chega a classificação maior, que são 12 dígitos. Os 4 primeiros representam os programas. Por exemplo, Programa de Transporte Terrestre, né, que é o PAC. O próximo são as ações, 7.632. É uma construção de um trecho rodoviário. Atenção aqui para as ações, porque elas podem ser projetos, atividades e operações especiais. Se forem projetos, começam com ímpar. Se for atividades, começam com par. Começam o dígito, né, dos 4 primeiro. E se for operação especial, que é o terceiro, começa com 0, tá? E por fim o subtítulo. Nesse caso, 0053 significa Distrito Federal. Aí vem a natureza. A natureza são 6 dígitos obrigatórios, sendo que o primeiro é a categoria econômica. Como exemplo, número 4, poderia ser número 3, tá? Mas nesse caso não seria porque é uma construção de um trecho rodoviário. E aí vem o grupo de natureza. Nesse caso, são 6 grupos de natureza. O exemplo é grupo de natureza de despesa. E quase fim, nós temos modalidade de aplicação. São 2 dígitos, 90 de forma direta. E por fim, o elemento da despesa, 51, que é obras e instalações, é o elemento da despesa. Então, uma obra e instalação será construída de forma direta, que é um investimento, que é uma despesa de capital, feita no DF, construindo um trecho rodoviário dentro de um programa do governo, na subárea transporte rodoviário, na área transporte, realizado pelo DENIT, com a anuência do Ministério do Transporte, aprovada no orçamento fiscal, que consta na lei orçamentária anual como um crédito. Então, é assim que funciona a aplicação do dinheiro público por meio desses dígitos. Então, lembre-se, pessoal, tem que memorizar quantos dígitos tem e quantos níveis, tá? Esfera é um nível só, com 2 dígitos.
Institucional, 2 níveis com 5 dígitos. Funcional, 2 níveis com 5 dígitos. Programática, 3 níveis com 12 dígitos. E natureza, 4 níveis com 6 dígitos obrigatórios. Mas nós temos mais classificação, ó, que é quanto à fixação. As despesas são orçamentárias, que constam na LOA ou em créditos adicionais, que é toda aquela classificação que a gente falou anteriormente, e extra-orçamentárias, não constam, perdão aqui, né? Não constam, faltou Szinho aqui, né? Não constam na LOA e nem em créditos adicionais, tá? Quanto à afetação, as despesas podem ser efetivas, diminuindo o saldo patrimonial, ou seja, a riqueza patrimonial, pois não há ativo, né? Ou seja, eu gastei um dinheiro e não tenho ativo em troca, nem perdi um passivo, entendeu? Não há uma saída de passivo, né? Então só saiu o dinheiro. Por exemplo, pagamento pessoal é uma despesa efetiva. Por exemplo, são as despesas correntes, salvo as que geram estoque, tá? Salvo as que geram, perdão aqui, estoque. Bom, e temos as não efetivas, que são aquelas que não diminuem o saldo. Você está pagando alguma coisa, mas não diminui. Por quê? Pois há um ativo em troca ou se perde um passivo. Então você está, por exemplo, pagando, por exemplo, uma dívida. Olha a diferença. Ó, quando eu pago, ó, o pagamento de internet. Quando eu pago internet, isso não é desincorporado, entendeu? A internet... Opa, deixa eu corrigir aqui. Quando eu pago a internet, mês que vem tem de novo. Então ele não é desincorporado. É diferente, ó, no caso aqui, de você pagar uma dívida. Principalmente o principal dela, né? Quando você tem um pagamento de uma dívida, a dívida diminui ou simplesmente é zerada. Ela não continua no mês que vem, entendeu? Por isso que ela é considerada como despesa não efetiva, porque eu perdi um passivo. São as despesas de capital, salvo as de transferência, tá, gente? Se for uma transferência de capital, provavelmente vai ser uma receita efetiva, tá? E aqui uma classificação muito legal para você levar para sua prova, que é a classificação corrente de capital, que é a classificação contra a natureza, segundo a Lei 4.320, deixa eu corrigir aqui, Lei 4.320/64, tá? E aí há uma diferença para o MCASP /MTO, né? Aqui a gente pode também incluir o MTO. Sobre a lei, nós temos despesa corrente, despesa de custeio e transferências correntes. São os grupos, né, dessa categoria. E aqui, na de capital, nós temos investimento, inversão financeira e transferência de capital. Olha a diferença para o MTO e MCASP. Corrente, nós temos pessoal em cargos, juros em cargos e outras despesas correntes. Mudou tudo, tá vendo? Já de capital, tem duas coisas iguais, ó. Investimento e inversão financeira. Só que transferência é substituída para amortização de dívidas. Então, memorize esse quadro, porque ele pode te perguntar quais são as classificações correntes segundo a lei e de capital, né? E quais são as classificações correntes de capital segundo a MCASP e MTO. Beleza? Vamos treinar? Bora! Considere um programa, então classificação programática é programa que é dividido em ações, que por sua vez é dividido em projetos, atividades e operações especiais, e essas ações são divididas em subtítulo. Ok? Então, ele quer umas ações. Nas ações, projetos, eles são limitados no tempo e expande e aperfeiçoa o estado. Nas atividades, elas são ilimitadas no tempo, mas não expande e nem aperfeiçoa, apenas mantém. Ele fala aqui, ó, a construção, né, construir um trecho para a circulação de um veículo leve sobre trilho. Então, ele vai construir uma obra. Ele é uma obra. Gente, é uma obra. E que ação é essa? Projeto ou atividade? Já que a operação especial não gera nada. Claro que será um projeto, tá? Então, se cair na prova, construiu, né? Fez um prédio, construiu um aeroporto, construiu um porto, isso é projeto. Atividade, jardinagem, pagamento pessoal, bolsa de estudo para estudantes, isso aí é atividade, tá? Próxima. Com base nas informações das despesas públicas, responda a questão. O valor das despesas públicas, isso aqui é muito comum cair em prova. Ele vai te dar o nome da despesa, ou da receita, se for o caso, o valor, tá? E perguntar qual o valor das receitas correntes, das despesas correntes, das despesas de capital, das receitas de capital. É muito comum. Então, assim, o cálculo em si é super simples. O difícil é você memorizar quais são as despesas de capital e corrente, tá? E outra coisa difícil nessa questão, ele deu os 4 estágios. E segundo a Lei 4.320,
é uma pergunta, então, de classificação e de estágios ao mesmo tempo. Porque, segundo a lei, eu vou reconhecer a despesa nesse momento, ó, no empenho. Então, quem computou aqui liquidação, pagamento ou fixação, poderia errar essa questão, né? Como é despesa de capital, não entra, então, despesa pessoal ativo. Aí muita gente fala, Paulo, tem uma obra aqui, ó. Não, ó, é obra de conservação. Se é conservação, é manter. Se é manter, é despesa corrente, pessoal. É despesa corrente. É pegadinha do examinador. Tem que ler o seguinte: se você fizer uma obra que expandiu e aperfeiçoou, isso é despesa de capital. Se você fez uma obra apenas para conservar, por exemplo, havia um buraco na parede, você tampou o buraco. A parede ficou do mesmo tamanho. Então isso é uma despesa corrente. Então só vai entrar obras e instalações. Então você elimina a coluna da fixação, a coluna da liquidação, você não eliminaria se ele perguntasse segundo o MCASP. Aí a liquidação é que entraria, né? E o do pagamento, porque o Estado não reconhece despesa no pagamento, né? Ficamos então, aqui também não é, né? Porque é conservação. Então ficou quanto? Ó? 120. Facinho, né? Ó, 120. Então, as despesas de capital reconhecidas pela Lei 4.320, despesa de capital só tem essa. Segundo a Lei 4.320, é essa coluna que nos interessa aqui, ó. Então, essa linha com essa coluna, entendeu? Se eu trocasse despesa corrente aqui, ó, aí seria esta linha e esta linha. Se eu trocasse Lei 4.320 pelo MCASP, seria essa coluna aqui, que é a liquidação, tá? Então, a resposta certa, letra D de dado. E assim encerramos nossa aula, né, de dicas finais para vocês. Fiquem atentos, vamos ter mais aulas aí até a sua prova. Fique tranquilo, nós vamos passar todas as informações para vocês, dicas infalíveis para você acertar a maioria das questões na sua prova. Com certeza algumas questões você vai acertar e vai lembrar dessa aula aqui, né? Mais uma vez convido a todos a se inscrever aqui no canal, tá? Deixar aqui um comentário sobre o vídeo, algum vídeo que você queira ver, algum tema e tal. E se você puder, você compartilha o vídeo aí, o link com seus colegas, nos seus grupos. Ficarei muito feliz com esse feedback. Se você compartilha com seus colegas, se você comenta, se você curte, se você se inscreve no nosso canal, isso já é um indicador de que a gente está no caminho certo. Então isso é muito importante para a gente saber que a gente está no caminho certo, né? Se você não interage com a gente fica assim meio sem norte, né? Então, se você puder dar aquela força para a gente, vai ser muito legal, tá? Bons estudos, sucesso e até a próxima.